Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Segunda-feira, dia 30 de setembro, a semana já começa aí com muitas notícias, né? Hoje mais cedo tivemos a audiência de custódia daqueles dois hackers, né, que foram presos na última fase da operação Spoofing. O Luiz Molição e o Thiago Eliezer, o Chiclete, né? Nós fizemos a cobertura local lá, o Renan Ramalho, nosso repórter, foi à 10ª Vara Federal aqui em Brasília e acompanhou essa audiência. Bom, eles não falaram muito, né, até porque é uma audiência ali que não tem o objetivo de verificar, analisar mérito de provas, nada disso do processo, apenas aí as condições da prisão, né? Mas, enfim, falaram alguma coisa, mantiveram ali uma postura como se fossem inocentes, acho que a ficha não caiu ainda, né? Inclusive o Chiclete disse que nem conhecia a tecnologia utilizada para o hackeamento das autoridades aí da Lava Jato, o que é curioso, né? Porque o Vermelho, né, o Walter Delgatti, quando ele foi preso, ele contou mais ou menos como ele teria feito esse hackeamento, e era um procedimento, segundo ele, bastante simples, né? Através aí eles acessavam as caixas postais dos celulares e depois obtinham a senha e entravam então no Telegram. E aí você tem um hacker dizendo que desconhecia esse procedimento tão simplório, né? Bom, dentro desse noticiário aí de hackers, né, a Manuela Dávila entregou os prints das conversas, né, que ela teve com o Vermelho. Segundo ela, conversas que duraram aí 9 dias. Inclusive, ela manteve o diálogo com o hacker mesmo após ela, segundo ela, ter, vamos dizer assim, encaminhado ali o contato do Glenn Greenwald. Então, obviamente que aí é a defesa da Manuela que está entregando as mensagens que ela mesma selecionou, printou e entregou, e isso vai ser, enfim, anexado aos autos ali para análise. Mas, enfim, é óbvio, não tem nada de comprometedor, afinal de contas ela que está entregando, né, não se esperaria nada diferente, mas, enfim, entregou aí e vai ser anexado aos autos para avaliação aí pela Polícia Federal. Olha, outra informação relacionadas inclusive a essa investigação, dá conta de que o Luiz Molição, o chamado sexto elemento, né, ele atuou diretamente nas invasões dos dispositivos aí, dos celulares das autoridades, ou seja, ele não foi apenas o Vermelho, o Walter Delgatti, foi o próprio Luiz Molição, que parece que atuava ali mais ou menos como um consultor, né? Nós, inclusive, na semana passada comentamos aqui que ele, em alguns momentos, ele substituía o Delgatti nas conversas sobre a venda dessas mensagens. Então, estão aí, estão correndo, o processo está correndo, as investigações também, e a gente vai acompanhando e trazendo para vocês as novidades, os desdobramentos, e óbvio, né, torcendo para que realmente haja uma conclusão, esse inquérito seja concluído e os responsáveis sejam presos, né? Sejam aqueles que financiaram essa operação, mas que todos sejam identificados e punidos, né, no rigor da lei. Embora a lei esteja um pouco de pernas para o ar aqui no Brasil, né? Pelo menos os agentes da lei. Está tudo um pouco virado, né? Hoje, mais cedo, o Lula, que a gente já vinha acompanhando, né, que ele se recusa a deixar a carceragem da Polícia Federal. Na sexta-feira noticiamos que a Lava Jato, o Ministério Público, pediu a progressão do regime em função do comportamento dele. A juíza responsável pela execução hoje solicitou detalhes, né, da polícia em relação ao comportamento dele internamente lá, tudo isso para balizar ali a decisão sobre a progressão do regime, que é obrigatória, a progressão do regime é obrigatória. O réu não tem, preso, ele não tem nenhum tipo de autoridade para dizer, olha, não, eu não quero voltar para a sociedade, não quero voltar para o convívio da sociedade, eu quero continuar aqui dentro da cadeia. No caso do Lula, a gente sabe que essa prisão ela é um pouco fake também, né? Porque, na verdade, criaram ali uma sala
que tem uma academia privativa, televisão, frigobar, tem todos as regalias, né, para o Lula, e ele pode dar entrevista, né, tem sala específica para ele dar entrevista, recebe todo mundo, recebe autoridades. Virou realmente ali um comitê eleitoral, né, um comitê político, onde o Lula continua fazendo a política dele. Ele politiza o processo e politiza também todas as suas ações, inclusive até aquilo que é mais, vamos dizer assim, mais básico, né, que é quase uma burocracia, né, do processo, que é justamente a progressão do regime. E ele nessa cartinha, né, ele divulgou uma carta assinada e tudo, e eu quero ler para vocês aqui. Então, nesta carta que ele divulgou, ele diz que não troca a sua dignidade pela liberdade. Abre aspas, quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade. Bom, aí ele faz aquelas acusações de sempre, dizendo que a Lava Jato que tem que pedir desculpas, né, por ter condenado, que ele não fez nada, que é um inocente, que não roubou, que não comandou o maior esquema de corrupção da história, mas tudo bem. Falando em corrupção, falando em esquema, o Eike Batista foi condenado. Eike Batista foi condenado a 8 anos e 7 meses de prisão por manipulação do mercado. A Justiça Federal do Rio entendeu que realmente ele fez uso de informação privilegiada e manipulou o mercado com operações de vendas de ações da OSX, né? Então ele vendia, primeiro houve a divulgação do fato relevante do mercado sobre o plano de negócio da companhia, e havia aí uma série de informações sobre investimentos que eles fariam, né? E paralelamente ele ia vendendo a participação dele, as ações dele no mercado. Na sentença condenatória, a juíza Rosália Monteira Figueira levou em conta provas de que o empresário, antes de lançar no mercado as ações, sabia que a companhia não iria explorar 4 campos de petróleo que eram anunciados em informes públicos no início de 2013, abre aspas. Mesmo ciente dessa informação, o acusado continuou a lançar ao mercado perspectivas que, mais do que otimistas, mostraram-se fraudulentas, eis que induziu os investidores a erro, enquanto, ao mesmo tempo, desfazia-se de suas ações da OGX e da OSX, o que demonstrou a intenção do acusado de manipular o mercado de capitais. É interessante o seguinte, né? Você teve essa manipulação, mas tudo isso aconteceu aos olhos do mercado, dos órgãos de fiscalização, de controle do mercado, né, a própria CVM, e nada foi feito na ocasião. Todo mundo, até mesmo assim, essas ofertas públicas de ações, elas são feitas através de bancos, né, que fazem uma análise minuciosa, ou pelo menos que deveriam fazer uma análise minuciosa desses prospectos aqui de investimento, né? Então, parece que passou, né, aí no... Todo mundo fez vista grossa ou passou debaixo do nariz e ninguém sentiu o cheiro do que estava acontecendo. Bom, o BNDES, que está nesse processo de revisitar aí os contratos e tudo, e abrindo a tal da caixa preta, né? A gente já comentou aqui diversas vezes, ele anunciou um possível prejuízo de 14,6 bilhões com o grupo Odebrecht, valor que se refere a financiamentos feitos pelo banco à empreiteira, né, que hoje enfrenta aí a maior recuperação judicial da América Latina e não consegue repassar o valor investido. Então, assim, a Odebrecht é o terceiro maior cliente do BNDES nas 2 últimas décadas. E os valores corrigidos pela inflação elevam esses 16 a 51,3 bilhões em empréstimos, participações acionárias e títulos de dívida liberados entre 2003 e 2018. Então, assim, parte dessa perda ficará, obviamente, com o Tesouro, que deu garantia de empréstimos para outros países contratarem a empreiteira.
justamente através daquelas operações de financiamento de serviços, né, que na verdade era você financiar obras no exterior. É um tema recorrente aqui, eu sempre tratei disso. Vamos preparar um especial, assim que tiver consolidada toda essa informação, nós vamos preparar um especial de BNDES para vocês. O Gustavo Montesano, que é o presidente do banco, disse o seguinte, abre aspas, não é uma história bonita, o grupo por si só meteu os pés pelas mãos e economicamente também. Certamente é o grupo econômico que mais trouxe prejuízo ao banco na história. Então, quando eu digo que tinha que ter fechado quando fez acordo de colaboração premiada, é por isso aqui. Eu vou lembrar vocês que no pedido de recuperação judicial, a própria empresa ela mantém os vícios, né? Aquele vício de ser sustentada pelo Estado, pelo poder público, pelo governo, ou seja, por nós, né? Pelo contribuinte, que é quem paga no final. Então, assim, não aprendeu nada com tudo que aconteceu na Lava Jato. Nada. Nós aqui, eu me lembro perfeitamente aqui, ressaltei, isso está disponível no site, até nos meus vídeos que eu gravei na ocasião, quando foi declarada a recuperação judicial, eles falavam justamente, a gente não está tendo acesso mais a banco público, a gente não está conseguindo fechar mais contrato com o poder público. Então, assim, é uma brincadeira, né, de mau gosto, porque essa gente não aprende. Então, o que você faz com uma empresa dessa? Você tem que fechar, né? Ah, pô, mas aí vai acabar com milhares de empregos, mas são empregos que foram gerados na base do crime, né? E muitas vezes inflados, né? Inflados de forma artificial. Então, uma empresa que cresceu artificialmente e na base do crime, na base da corrupção. Então, não há mérito nisso, nenhum, zero, né? Bom, mais um registrozinho aqui, né? Estão se acumulando as ações de juízes, especialmente na primeira instância, de juízes que estão, né, que, em função da aprovação do abuso de autoridade, ficam com medo até de prender, né? Por exemplo, aqui, olha, aqui no Distrito Federal, a gente noticiou mais cedo que o juiz se recusou, apesar de ter pego lá o cara em flagrante, o juiz se recusou a decretar a prisão por tráfico de drogas. Olha, isso está acontecendo no país inteiro e não vai parar, né? Não vai parar. Bom, mais cedo eu publiquei uma informação, só um parêntese aqui, né? O Celso de Mello que vai ser o relator das ações, que obviamente começaram também a chegar ao STF agora, as ações diretas de inconstitucionalidade que questionam justamente essa lei, a inconstitucionalidade da lei de abuso de autoridade. A Associação de Magistrados Brasileiros e a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, eles protocolaram ações e o Celso de Mello, o decano, será o relator. Então vamos acompanhar isso aí com muita atenção e trazer para vocês todos os desdobramentos. Mais cedo, como eu estava dizendo, publiquei um relatório exclusivo aí, inédito da CGU, uma auditoria que foi feita pela CGU, que descobriu que o Alexandre Baldi, que hoje é secretário lá de Transporte de São Paulo, do João Dória, ele, quando ministro das cidades, no finalzinho, no apagar das luzes do governo Temer, no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, né, quando todo mundo está preocupado lá em se reunir a família, ninguém mais está lendo o diário oficial, ninguém está preocupado com política, ele aproveitou e autorizou a contratação de 17,4 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, no valor de 1,4 bilhão, tá? Qual é o problema disso? O problema é que não tinha previsão orçamentária. Não tinha previsão orçamentária, tinha relatórios da Secretaria de Orçamento, da Secretaria de Tesouro e da própria Caixa alertando, olha, você não pode autorizar mais nenhuma contratação. Por quê? Porque o governo não terá como pagar, não há previsão orçamentária para pagar essas obras que serão contratadas. Bom, o Baldi não deu a mínima para isso, foi lá, atropelou tudo, obviamente com interesses políticos, né? Não só de atender o seu reduto eleitoral, mas o dos seus amigos aí do Centrão, eu nomeei todos eles, porque você vê pela lista, aonde tem mais obra é justamente aonde tem lá, olha, Rio de Janeiro, aí tem lá o Rodrigo Maia como padrinho da obra, o próprio Baldi no Goiás, né?
Aí tem outro lá em Alagoas, né, que é o Arthur Lira, e é assim que eles fazem, né? Eles vão usando, né, a máquina pública em benefício próprio. Então eles fizeram isso já durante a campanha, ele forçou a barra ali em setembro, em plena campanha eleitoral, autorizando a seleção de projetos e tudo. Aquilo ficou em suspenso 3 meses, mas ele não deu mole, e ali no finalzinho de dezembro, perdão, ele pendurou essa fatura para o atual governo. Quer dizer, ficou a fatura pendurada para o governo do Bolsonaro, para o ministro lá, que é o Gustavo Canuto, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que assumiu a execução desse programa que estava antes no Ministério das Cidades, tá? Então, até botei aqui, olha, meu Centrão, minha vida, coloquei a lista lá, vale dar uma olhada, e é isso, é muito grave, porque a CGU alerta para um contínuo descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque todo mês você atualiza que a execução, embora não tenha recurso, isso vai virando uma espécie de cheque especial ali, né, da própria Caixa, vai ficando cada vez mais caro você romper, você rescindir esses contratos, e o governo vai pedalando o Minha Casa Minha Vida aqui, incorrendo, como diz a CGU, em contínuo descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é preciso romper, rescindir esses contratos imediatamente. Esperamos aí uma posição do ministro, tá bom? E o Janot contratou aí, só para registro, né, contratou como advogada Dora Cavalcante, que foi advogada do Marcelo Odebrecht. Olha só que ironia, né? Esse país é muito bagunçado mesmo, né? E agora, depois aí de tudo que aconteceu, né, tem um subprocurador, que é o Moacir Guimarães, subprocurador lá da República, que pediu aí, está querendo censurar a divulgação do livro do Janot, ou impedir a circulação ou retirar as páginas do livro. O problema é que o livro já está no formato digital, circulando no WhatsApp, né? Então, assim, é uma maluquice censurar o negócio por causa de uma declaração que ele faz. Inclusive, ele nem identifica, né, qual ministro no livro, ele identificou nas entrevistas que ele deu. No livro ele nem identifica. Mas aí o outro procurador querendo censurar a divulgação do livro, mas é possível você censurar qualquer coisa. O pessoal já digitalizou o negócio e mandou, assim como aconteceu com a censura Cruzoé, que tiveram que censurar aquela matéria do Toffoli, alguém digitalizou e começou a espalhar isso nas redes, quer dizer, não adianta mais. Hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, ninguém mais tem monopólio da informação, tá? Então é uma medida inócua e uma arbitrariedade, como né, como são todas essas outras decisões envolvendo esses excessos, né? Olha, como eu disse na sexta-feira, não adianta você querer combater excessos com excessos, né? Isso só vai piorar a situação. Bom, o Augusto Aras, só um registro, comentou algumas questões aí da Lava Jato, diz que é preciso despersonalizar a Lava Jato e também ter um tratamento mais rigoroso com as delações premiadas. Bom, eu concordo, eu acho que sim, as delações precisam ser aperfeiçoadas, e eu acho também que a Lava Jato, ela não pode ser, ela chegou um momento que ela precisa ser despersonalizada, sim. O que isso significará na prática, aí é que a gente precisa ficar atento, porque não adianta você dizer que vai despersonalizar no sentido de você tentar, vamos dizer assim, fortalecer a Lava Jato no momento em que ela está sendo atacada justamente em função das pessoas que comandaram, que lideraram esse processo e que ainda lideram, né? E a necessidade de você criar um antídoto, criar uma blindagem para a própria operação e para novas operações linkadas, aí, vinculadas a essa nova cultura de combate à corrupção. Então, tudo bem, a fala tá bonita e a gente precisa, obviamente, aguardar as ações. São as ações que vão nos mostrar exatamente do que se está falando, né? A equipe, eu até nem comentei, depois eu vou comentar com mais calma com vocês. A equipe que o Aras selecionou, eu andei consultando as minhas bases, as minhas fontes aqui, e a impressão
que se tem é que os nomes são bons nomes, né, que foram escolhidos. Depois eu vou selecionar cada um, vou comentar com vocês aqui, mas a princípio, no âmbito geral, a equipe do Aras, que o Aras escolheu ali, parte da equipe, né, ainda não está toda definida, mas a parte que ele já definiu é uma boa equipe, tá bom? Então, ressalvando aqui que escolher uma boa equipe é parte só do processo. Tá? A Raquel Dodge também tinha uma boa equipe, mas fez o que fez, ou melhor, não fez o que tinha que ter feito. Então, escolher uma boa equipe é parte, é preciso que você use essa equipe e que você dê efetividade, né, para aquilo que a equipe fizer. Né? Então não adianta, sei lá, o pessoal fazer todo um processo, né, uma investigação, tudo fundamentado, e depois o PGR, no caso da Raquel, como aconteceu com a Raquel Dodge, vai lá e arquiva, vai lá e esquece numa gaveta. É isso que importa, a gente não pode deixar que isso aconteça. Estaremos sempre atentos. E, enfim, ainda nos registros pontuais de notícias, o Zé Dirceu perdeu aí o último recurso que ele tinha na 8ª turma e vai ter de começar a pagar os 4,5 milhões que ele tem da condenação, né, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, aquela condenação que ele levou na primeira instância ainda com o Sérgio Moro, que foi confirmada no TRF4, ele estava ali, tá, inclusive ele foi preso em função desta condenação e agora estava tentando evitar o pagamento da pena pecuniária, mas terá de pagar. Bom, Fernando Bezerra está dizendo para todo mundo que fica no cargo e a gente vai acompanhar isso porque haverá, obviamente, desdobramento, né, desta investigação do Fernando Bezerra. Então vamos ver por quanto tempo ele conseguirá se manter no cargo. Bom, gente, olha, a síntese é o seguinte: o presidiário quer ficar preso. O procurador que queria matar o ministro agora contrata advogado do empresário que ele mesmo prendeu. O STF manda investigar um crime de intenção dentro de um inquérito inconstitucional no qual atua como polícia, Ministério Público e juiz. Né? Enquanto isso, outro procurador quer censurar o livro do Janot e retirar páginas que falam de um crime que nunca foi cometido. Um hacker que não entende tecnologia está preso, diz que não entende tecnologia, né? E assim a gente vai seguindo. Né? Os juízes não podem, agora soltam os presos, não podem mais prender ninguém. Assim, aí eu vou botar uma linha aqui, porque está circulando, né, os vídeos aí da youtuber da Índia que o Bolsonaro levou para a ONU. E eu não pude deixar de notar os vídeos que ela fala sobre a pepeca das Índias e sobre os peidos dos índios. Então, assim, essa é a indígena, a representante indígena que botaram aí, botaram para o presidente levar para a ONU. Então, olha, tá todo mundo louco, esse mundo tá virado e eu digo para vocês, não é fácil. A gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Não deixem de compartilhar e de curtir o vídeo. Tchau.